né? Tentar focar qual é o usuário, o pedestre, esse é o cara que eu quero livrar, né? Então, tentar fazer o máximo com que esse meu projeto dê qualidade a esse pedestre, né? Então, eu lembrei agora do que você citou ali para o caso de Santa Cruz, né? Que você tem sim uma sobreposição muito grande de vários tipos de transporte que ocorre lá de forma espontânea, alguns até é demanda do próprio bairro, por exemplo, a ciclovia só foi feita, ciclovia não, né? Esse terminal de bicicletas, né, de 500 bicicletas, só foi feito porque as pessoas já penduravam ali na grade, né? Então você tem que primeiro saber qual é a realidade do lugar e segundo também se atentar à legibilidade das coisas que você está planejando, né? Se isso vai ser conseguido, vai ser apreendido pela população local e estabelecer esse canal de diálogo, né? Porque senão a gente nunca vai sair do lugar, né? A gente nunca não vai fazer um projeto que se conecte com a comunidade local, né? Que nem você falou, fazer um projeto de uma estação de BRT, que é algo essencial, em cima de uma praça intensamente utilizada pela população, é uma escolha muito errada, né? Porque a gente Muito feliz. não é. Você tem essa demanda, mas aí você vai e suprime essa demanda com apagando uma solução, sabe? Não é isso ou aquilo, né? A gente tem que saber conciliar as coisas. E isso é uma questão essencial, né? A gente não pode desprezar a comunidade local desse processo. E sobre legibilidade também saber fazer um projeto que se conecte de uma forma simplificada, né? Porque Madureira, eu lembrei agora de Madureira. Você tem ali duas linhas de trem e você tem o BRT também. E não necessariamente é simples de você entender como que faz para ir de uma linha para outra, como que é feita essa conexão. O BRT com a linha de trem até que é razoável, mas entre uma linha de trem e a outra, não tem essa informação em lugar nenhum, né? Você tem que ir descobrindo, né? Então, de repente, a gente tem que pensar de uma forma que seja quase que automática, né? Essa transposição de um ponto para o outro, né? De um modal para outro. É o mesmo Del Castilho, né? Del Castilho é do lado, o trem e o metrô é do lado, né? É tipo 100 metros de distância. Só que não tem sinalização nenhuma, não tem conexão física nenhuma, né? Você tem que sair do metrô, anda 100 metros e sobe de novo no trem. Uma coisa ali muito desajeitada, sem integração física, e você tem que usar o cartão. Então, talvez o cartão resolva em parte, mas não resolve totalmente. Então, é bastante complicado mesmo, né? A gente tem que... Eu acho assim, eu acho que a primeira coisa assim que a gente tem uma profissão que dá a gente uma visão de qualidade muito grande, né? Assim, a gente sabe o que é bom, né? A gente e eu acho que a gente tem a obrigação de lutar pelo que é bom, né? E eu acho também que uma das coisas mais importantes da nossa profissão é que a gente trabalha, o nosso objeto é o ser humano, né? Então, se o nosso objeto é o ser humano, como é que a gente pode fazer com que a vida, né, a vida diária desse ser humano possa ser melhor, né? Tá nas nossas mãos, né? Tá nas nossas mãos. Agora, como estudante, começar a pensar sobre isso, né? Que eu quero o melhor, eu quero dar o melhor de mim para tudo, tá certo? Assim, eu vou fazer um interior. Então, fazer aqui um interior, uma cama. Outro dia eu vi uma cama da Zaha Hadid, era um projeto deconstrutivista, e a cama tinha uma ponta, assim. Eu fiquei pensando, gente, imagina a pessoa acordando de noite, assim, para ir ao banheiro, bebeu demais, vai lá, pá, bate nessa ponta, né? Então, assim, eu acho que a nossa profissão, a gente tem que pensar, a primeira coisa é que somos nós, é o ser humano, nós vamos usar, né? Então, para gente, para pessoas, né? Então, assim, tudo tem que ser, assim, na intenção
de que a vida dessa pessoa seja melhor, né? Tudo tem que ter essa intenção, né? Assim, mas eu também não posso me dar assim, eu sou a deusa e eu acho que para essa pessoa o melhor é colocar essa estação de BRT aqui nessa praça, porque assim, ó, vai estar perto aqui da estação de trem, fechou. É isso aí. Não, entendeu? Eu tenho que saber ouvir, né? Ouvir o meu cliente, ouvir a pessoa que vai utilizando, a comunidade, né? Então, assim, não é para mim, é para ele. Então, como é que eu posso dar para ele o que ele acha que é bom? Então, eu tenho que tentar entender, né? O que é que ele acha que é bom, tentar entender por que que não é legal, vou colocar essa praça aqui, tá legal? Não, aqui, como assim? Aqui é onde a gente tem o nosso carnaval, aqui é onde a gente tem o show, aqui não sei... não sabia, né? Não sabia, não, vou procurar outro lugar, certo? Assim, então, realmente, assim, ouvir, né? Com certeza, né? Eu acho que essas decisões que impactam a vida de muitas pessoas têm que ser, de certa medida, de forma participativa, né? E quando a gente está fazendo esse projeto, a gente tem que consultar essas pessoas dessas comunidades para entender qual é a realidade deles, né? Para entender, talvez, qual que seria o impacto. Vai passar um trem aqui na minha porta? Qual é o impacto disso? Né? Vai passar... eu vou construir uma ciclovia, qual é o impacto disso? Eu vou fazer um trem suspenso, qual é o impacto disso? Eu vou colocar uma estação de barcas ali, qual é o impacto disso nessa região? Né? Isso vai interferir diretamente e a gente tem que estar atento, porque as pessoas já vivem ali e vai resolver talvez uma questão de mobilidade, mas pode estar suprimindo alguma outra questão que não está bem resolvida, né? Não, e a gente tem que entender que tudo isso é um custo muito grande para a população, né? E a gente não constrói com papel, né? A gente constrói com cimento, com ferro, um custo altíssimo. Então, assim, a gente tirar um viaduto, né? Demolir um viaduto porque uma outra pessoa teve um gesto não pensado, é muito ruim, né? A gente é como dar um passo para trás para poder ir para frente. Se a gente poderia só ir para frente, né? Então, assim, eu preciso demolir uma coisa que foi mal feita, que não foi pensada, para melhorar uma situação que poderia não ter que fazer aquilo naquele momento, né? Eu acho, assim, que todas as análises que a gente faz antes de projetar, né? Análise do entorno, análise do sistema viário, tudo isso, assim, são essa pesquisa do local onde a gente vai colocar o nosso programa, tá certo? Tem que ser muito bem pensado, tem que, isso já é o projeto, tá certo? Assim, também abrir o nosso projeto, ou seja, vou fazer uma escola. Então, se eu estou propondo um projeto de uma escola, aonde que seria o melhor terreno para essa escola? Um terreno que essa escola se conecte com a região, que eu possa ter as crianças vindo de várias direções, aonde que eu vou implantar, se eu posso escolher esse terreno, aonde que seria o terreno ideal para isso, para onde que eu vou, se eu pretendo que essas crianças venham andando, para onde que eu vou abrir essa escola, onde que vai ser a entrada dessa escola, tá certo? Aonde eu tenho um ponto de ônibus para que crianças que moram um pouquinho mais longe possam chegar até essa escola. Vou colocar um hospital. Então, aqui no centro vai dar um caos muito grande, porque aqui eu tenho uma rotatória, eu tenho vários vias chegando e se bifurcando. Então, assim, aqui nesse lugar não é o melhor lugar para ter um hospital, porque eu vou ter uma dificuldade de acesso, eu vou atrapalhar, vou congestionar o trânsito que já existe. Então, vou pensar se eu quero fazer um hospital, vou pensar num outro lugar para ter esse hospital, né? E assim, os programas, eles dentro da cidade, eles vão achando e vão precisando ter uma conexão diferenciada de acordo com o programa, né? Sim, sim, com certeza.
A gente tem que pensar de forma sistêmica, né? Como que chega, quais são os fluxos, como que eu vou interferir nos fluxos futuramente também, né? Porque qualquer coisa que a gente faz gera um impacto, né? Independente do que for, vai ter algum impacto. Então, é essencial a gente pensar em todos esses pontos. Uma coisa que eu queria que você mostrasse rapidamente, aquela imagem dos carros comparado com as pessoas e com as bicicletas e com ônibus, que você mostrou lá para trás. Aquela lá é muito boa também. Essa mesmo. Aí a gente vê que isso aqui, ó, na última imagem já é um congestionamento, né? E dentro de um ônibus não é um congestionamento. Em bicicletas também não é um congestionamento. Se distribui aqui, sumiu. Né? E andando também não, né? As pessoas... Então, assim, como que... a gente não pode pensar que a solução é abrir rua sempre, né? Porque isso tem até no livro da Jane Jacobs, né? Ela fala assim, cara, cada rua que você abre, você está abrindo mais espaço para as pessoas andarem de carro. E elas vão ocupar esses espaços. Não vão ocupar. Não é uma demanda suprimida, é uma demanda implantada, entendeu? Então não é essa a lógica que tem que ser feita. Então, quando você vai e faz uma transformação, eu coloquei mais 2 pistas. Já era, já está entregue, entendeu? Isso já vai sumir e vai ficar congestionado igual. Porque não é assim. Se você pensar bem que hoje no centro da cidade, né, algumas ruas foram abertas, a dificuldade que a gente tem de estacionar carro, então automaticamente, se fosse fácil, você ia de carro para a cidade. Hoje em dia, quando você pensa vou para a cidade, aí você já pensa como que você vai pegar o metrô para ir para a cidade, né? Por quê? Porque ela ficou mais difícil. Então, se ficou mais difícil, as pessoas acabam utilizando um transporte alternativo, né? Então, isso que você falou é muito verdade mesmo. Com certeza. Pessoal, então, eu queria ver com vocês se vocês têm o interesse de fazer algumas perguntas, aproveitar a nossa presença ilustre aqui da Beth. E a gente pode aproveitar esses minutos finais ali para tirar umas dúvidas, alguns questionamentos. Fica a critério de vocês. E falar também como é que foi, o que vocês acharam. Sem timidez, gente. Tem isso não. É tudo uma família. Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Meu nome é Pedro e eu estou tentando fazer um projeto numa área periurbana, que é uma área que não é urbanizada, aqui em Maricá, mas no futuro próximo, acredito, o projeto segundo algumas coisas vão acontecer aqui até 2024, né? Pretende, né, fazer algumas coisas aqui até 2024. E tem a lógica também da Agenda 2030, que você citou aí a ONU, e a lógica é no ramo urbano, eles abordam o ODS 11, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que é comunidades sustentáveis inclusivas, né? Fazer com que essas comunidades jamais são desse jeito. Então, o local aqui é um local praticamente sem infraestrutura nenhuma, nem rede de esgoto, nem abastecimento de água público, o abastecimento de água pública que é por poços artesianos individuais, né? O sistema de esgoto aqui é por fossa, filtro e sumidouro, né? Esse sistema mais residencial, mas pode ser dimensionado para industrial também. E as maiores dificuldades aqui também é justamente a mobilidade urbana. Como implantar uma mobilidade urbana num território deste, uma comunidade, para ela nascer já com isso? Posso falar, Beth? Pode. Então, o que eu penso, né?
No caso, você está falando de Maricá especificamente, né? Você está tentando explorar esse contexto. Você falou da questão de saneamento básico, Maricá, que não está plenamente resolvida, que é muito em cima de poço artesiano, né? E que, na verdade, a cidade está implementando infraestrutura agora porque tem mais recursos advindos dos royalties de petróleo, de de um reajuste de contas que foi feito de forma recentemente e por isso que está acontecendo tanta obra. Então, quando você pensa em um município menor, né, que tem menos infraestrutura, quando você vai planejar a expansão desse município, a primeira coisa que você tem que ter em mente é a cidade compacta. Ou seja, não espraiar o município pelo território e concentrar as coisas de maneira mais central. Por quê? Porque você está utilizando a implementação de infraestrutura, ou seja, vai ser um custo bem mais baixo, e você, ao mesmo tempo, você vai estar incentivando com que a cidade não se expanda para além de onde deveria se expandir. Porque quanto mais território, quanto mais solo urbano você estiver criando, mais infraestrutura você vai ter que gerar. E mais caro vai ser para o poder público. Então, no caso de Maricá, é uma cidade bastante horizontal e que está tomando medidas para se tornar mais horizontal. Então, assim, a decisão da prefeitura não é totalmente acertada nesse ponto. Agora, sobre a mudança da prefeitura para uma localidade mais central, enfim, eu não posso opinar tanto sobre isso porque eu não conheço muito qual é a lógica de planejamento de Maricá nesse campo. E a cidade já é meio que espalhada, né? Então, a lógica talvez seja em fortalecer esses centros, antes de pensar efetivamente em fazer, né, muitas vias conectoras e tudo mais. Não, vamos tentar deixar esses centros mais fortes e trabalhar no transporte de forma integrada e eficiente. Então, implementa ciclovia, implementa faixa exclusiva de ônibus, porque ainda não temos a necessidade de pensar em um transporte de metrô ou um transporte de massa, e conecta esse sistema. É isso que eu penso, sim. O que acontece é que essas áreas sem infraestrutura, a infraestrutura é cara, né? Então, as áreas sem infraestrutura são onde a gente tem os terrenos mais baratos, certo? Então, assim, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ele mora num conjunto habitacional em Paciência. E aí eu falei para ele assim, ele demora 2 horas para chegar na Barra. E aí eu falei para ele, mas por que você mora aí desde sempre? E ele falou, não, eu vim morar aqui porque eu casei e eu queria construir uma casa e o terreno aqui é barato. Então, o que acontece? Que as pessoas elas vão chegando nesses terrenos sem infraestrutura porque é barato, né? Então, eu acho assim que quanto mais pessoas chegar, mais vai se desenvolver uma comunidade. Agora, isso não significa, tá certo, que o poder público vai chegar ali, né, bancando isso. Não significa, certo? Mas a gente entende que essas construções existem por conta do terreno ser muito barato, né? É isso. Eu acho que essa é a importância do plano diretor, né? Justamente organizar isso, a gente fazer o planejamento da cidade para que, a gente consiga viabilizar com que os terrenos próximos sejam parcelados e a gente não esteja especulando demais essas regiões centrais. E duas, que a cidade não tenha que se expandir de forma desmedida porque o pessoal está especulando na região central porque quer ganhar muito dinheiro daqui a alguns anos. Então é bem, bem complicado mesmo. Mas seguir a lógica do plano diretor. O plano diretor ele é feito com esse propósito, né? De ter um desenvolvimento urbano sustentável, de pensar em justiça social, né? Então você ter acesso, ter direito à cidade, ter direito aos serviços básicos, né? Então, o propósito dele é isso. Então a gente tem que se atentar a essas questões, né? O plano diretor é que vai definir isso e ele tem que ter participação popular, senão vão colocar a estação de BRT dentro da pracinha lá da comunidade, né? Senão vão fazer escola onde era uma praça. Senão vão fazer um novo centro cívico e uma antiga num terreno ali que é alagável e que pode ser uma situação
crítica a acontecer. Não estou dizendo que o caso de Maricá seja esse, mas não tem nada hoje, né, onde eles querem fazer esse centro cívico, né? Então a gente tem que refletir sobre todas as medidas e tudo mais. Mas sim, eu entendo. Você tá fazendo o seu planejamento ali do seu projeto em torno desse centro cívico. Mas a gente tem que olhar com muita atenção para essas coisas, olhar para o plano diretor, olhar para as leis vigentes, né? Olhar qual é o planejamento que vai ter esse local e pensar em outras questões também que às vezes a gente não pensa, né? Como questões ambientais, né? Ah, tem canais na região, tem áreas alagadiças. Como é que eu posso fazer com esse tipo de território? Que tipo de ocupação eu devo gerar aqui ou não devo gerar, né? Será que essa região deve ser ocupada? Então a gente tem que fazer todos esses questionamentos e observar onde que é mais propício construir e de que forma a gente deve construir também. É mais ou menos isso. Alguém tem mais alguma questão? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Oi. Primeiro, eu queria falar com o senhor professor, o senhor falando lá de um trem fazendo 400 km por hora, flutuando em posição magnética. Olha, mais impossível só o trem-bala que a FEPASA propôs em 91. Entendeu? Outra coisa, essa história de você... Eu fiquei notando, a senhora fala sempre do tempo que as pessoas levam, né, para chegar nos lugares. E fica fácil de observar. Eu, por exemplo, eu moro em Itaboraí, entendeu? Eu estudo em Niterói. E a gente tem basicamente 2 jeitos de chegar em Niterói, ou no Rio de Janeiro, basicamente. E se a BR decidir que ela vai engarrafar, ela vai engarrafar. Eu já cheguei a sair de Itaboraí 5h30 da manhã, eu fui chegar em Niterói, era meio-dia, porque a BR decidiu que ela ia engarrafar. Entendeu? Eu sempre vivi essa situação, então eu acabei no meu projeto buscando a ferrovia como uma maneira alternativa, especialmente porque se você olhar a situação de transporte de muitos lugares é que nem aqui, você tem metade do município que é servido por 2 linhas de ônibus, ponto. Entendeu? Basicamente isso. É um fato do nosso país. A gente acabou por levar o rodoviarismo à frente e a gente sucateou todo o resto. Agora a gente está colhendo os frutos, né? Não é só o Brasil. Mas essa visão crítica que você está tendo da sua vida, sabe? Às vezes a gente conversa com pessoas que elas acham isso normal, né? Porque a gente nasce assim, tá certo? Assim, normal. Eu sair de Itaboraí, demorar, sei lá, 5 horas, chegar, tudo bem, não sei o quê. Então, assim, eu acho que ter essa visão crítica, né? Saber que isso não é legal, que pode ser melhor, já é um grande passo, sabe? Eu acho que é um grande, grande passo, né? Que mais pessoas comecem a perceber isso, né? Né, Daniel? Não, com certeza. É o primeiro passo. A gente tem que observar e ver que a situação não está boa do jeito que está. De que forma é melhor, a gente pode solucionar isso melhor, né? No caso de Itaboraí, a gente tem um planejamento de ter uma linha de metrô há muito tempo, que é a linha 3, que ganhou força com o projeto da... Comperj, isso mesmo. Só que a Comperj fracassou, né? E aí a gente tem que entender também que a conjuntura econômica ela é importante para fazer as coisas acontecerem. No caso da Comperj, existia uma alta no valor do petróleo e existia um cenário muito positivo para a Petrobras. E quem ia fazer a linha 3, né, quem ia justificar a linha 3 era a Comperj. Só que porque quase todo projeto de estrada de ferro no Brasil, invariavelmente está ligado, né, saindo um pouco do eixo urbano,
que você tem a necessidade de implementar infraestrutura urbana, no caso de Itaboraí, por causa da Comperj, está ligado a essa questão dessas grandes empresas. Então, você vai olhar, por exemplo, qual que é a maior linha de trem de passageiros do Brasil hoje? É o Paraupebas, que liga o Pará até o Maranhão. E por quê? Por causa do minério. Qual que é a linha que conecta... Estrada de Ferro Carajás, o que o senhor quer dizer? Enfim, que você pega, que sai do Pará até o Maranhão. Sim. Essa é a maior de passageiros hoje. É porque ela transporta minério e transporta pessoas, né? Então, a questão econômica está na frente. E o outro lugar que tem também é o caso da estrada Vitória, que liga a estrada de ferro de Vitória até Belo Horizonte. Minas. Sim, que também está ligado também com mineração. Então, a gente tem que ver qual é o viés de política pública adotado pelo governo e como que isso tem sido propagandeado. No caso do Brasil, mas não é só o caso do Brasil, no caso do Brasil existe um desmonte que vem desde os anos 50, por causa de um modelo de governo rodoviarista. E existiram lobbies que vieram da indústria automobilística e da indústria petroleira para poder fazer isso. Então, você tinha a Petrobras nascendo e querendo crescer. Então, a Petrobras, sim, também faz parte dessa história. E você tinha a indústria automobilística no Brasil, recém-implementada, pós a CSN, né, pós esse aparato industrial presente, você tinha a possibilidade de fazer, de desenvolver uma indústria no Brasil. E aí, a indústria que foi queridinha lá do governo na época, né, na época de Juscelino Kubitschek, foi a indústria automobilística. E a ela interessava estradas, não estradas de ferro, né? E aí você vê onde o dinheiro está, ele acaba conduzindo. E a falta de questionamento ambiental, ela que traz a maior parte desses problemas. Se você olhar ainda hoje, a exceção desse caso aí de Masdar, aí, que eles querem levar um selo ambiental, mas eles também estão errados, porque eles estão construindo uma cidade do zero, quando a gente tem cidades feitas que precisam de infraestrutura, não cidades do zero. Sempre, qualquer cidade, vou fazer uma cidade sustentável. Não, você nunca vai fazer uma cidade sustentável. Você pode transformar uma cidade sustentável. Se você está fazendo uma cidade nova, você está impactando muito mais o ambiente do que simplesmente tornar uma cidade mais integrada. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar sobre essa lógica. Sobre o caso do Brasil, né? Na América Latina inteira isso aconteceu, mas isso aconteceu na Europa também, tá? Eu tive um congresso e eu vi gente falando sobre Bélgica, gente falando sobre Portugal, e a gente acha que não, né? Só o Brasil, a gente tem essa coisa do viralatismo também, né? Vamos lá. Só o Brasil desmantelou as ferrovias. Infelizmente, isso foi um modelo mundial, e isso está atrelado a várias questões e vieses econômicos. Sim, pelo que eu ouvi, aconteceu nos Estados Unidos também, até meados da década de 70, tanto que se a gente parar para olhar a formação da Amtrak, né, que é o serviço de passageiros praticamente federal dos Estados Unidos, como uma empresa privada, ela é basicamente ela foi uma criação porque a maioria das ferrovias estavam cancelando os serviços de passageiro porque a maioria delas estava falindo. Sim, sim. E hoje, por exemplo, você tem países como a Espanha, que está todo conectado por estrada de ferro de alta velocidade. A Espanha está numa dívida tremenda porque ela não consegue bancar esse sistema que ela usou como propaganda. Ela usa como propaganda. Aí você vê qual é o viés político por trás. No caso, onde que está acontecendo a expansão, e aí entra o maior contrassenso de todos, né? Um país que construiu um trem de alta velocidade agora, recentemente, Marrocos. O Marrocos inteiro está conectado com um trem de alta velocidade, uma coisa que parece de outro mundo, né? Um país pobre. Isso é o quê? É propaganda do próprio governo. Ele fez uma coisa, né, tipo uma gaiola dourada para mostrar para o mundo como o Marrocos é desenvolvido. Só que isso, na verdade, está desprezando a necessidade da população, que não é ter um trem de alta velocidade, é ter infraestrutura básica. Então, assim, a gente tem que ter também um pensamento crítico com relação a todos esses contextos e a forma como a gente emprega esses recursos, né? Às vezes é um contrassenso tremendo. É que nem o teleférico do alemão, gente.
teleférico do alemão é feito como um símbolo de marketing. Ele não foi feito como mobilidade urbana. Tanto é que ele não está aí para contar a história, a gente não está parado. E o da Providência também. Por quê? Porque a população queria saneamento básico. E eles também não foram capazes de manter a operação. Outra falácia assim que eu escuto muito é quando o pessoal diz assim, mas o Brasil não tem, devia ser que nem na Europa ter trem de alta velocidade, entendeu? Ser tudo eletrificado. O pessoal falha a perceber de que o nosso sistema ferroviário, por existência, por design, não é europeu. Ele deixou de ser europeu na medida que ele foi reconstruído entre a década de 50 e 60. A gente teria que, na verdade, procurar um sistema muito mais parecido com o norte-americano, o canadense, o australiano, que são muito mais próximos da nossa realidade. Sim. Entendeu? Trens na Europa têm uma velocidade muito maior porque eles também são muito mais leves. Só que você olhar o tipo de engate que eles têm, é pina e manilha. Pois é. A gente tem que olhar todos esses detalhes, né? E tem que prestar atenção a isso, porque cada realidade é única. E o mais importante é aquilo, vou voltar ali o que a Beth falou lá para trás, é a gente conversar com a comunidade local e entender a realidade do lugar. Uhum. Então, como a gente pode valorizar a comunidade local de forma a gerar um mínimo de impactos negativos, valorizar o pedestre, né? Tentar fazer com que ele não tenha que fazer malabarismos para poder atravessar de um ponto para outro, só porque para o trem passar tranquilo. A gente tem que pensar de uma forma a fazer essa integração ou em nível ou o mais suave possível, sabe? Os caminhos não podem ser caminhos difíceis, né? As coisas têm que ter... A gente tem que pensar de forma sistêmica. E como que a gente faz isso? Aí é o pulo do gato. Aí está o nosso papel como projetistas também. E como mediadores, né, da política urbana. Mas é isso, a gente tem que olhar a questão da mobilidade de bicicleta, a gente tem que olhar a mobilidade de ônibus na região também, né? Tudo isso tem que ser integrado. Um sistema, ele nunca está sozinho, né? Então a gente tem que estar sempre pensando nos outros sistemas que o envolvem, né? Nem que seja as pessoas andando até a estação de trem, né? Enfim, a gente tem que pensar nisso. Sim. É isso. Mais alguma questão? E sobre aquele trem de Xangai, eu te mando o link. A China é outra realidade também, né? A China, eles constroem porque eles têm um sistema que é bastante autoritário também. Então, o último Shinkansen que saiu lá no Japão, ele tem tudo... Você dá a mamãe limpar, o neném não. Quê? Eu não sei o que aconteceu. Foi uma interferência aqui, peraí. O usuário desconhecido está falando. Acho que já desligou, pode falar. O último Shinkansen que saiu lá no Japão, ele, por exemplo, ele usa maglev tanto para flutuar como para permanecer a uma distância, a mesma distância dos dois lados. Então ele anda quase que numa vala. Esse é o tipo de coisa que a gente está vendo por aí. Mas se você olhar a construção do Shinkansen original, ela é cheia de problemas. Entendeu? Ela foi um desafio enorme. Você pega o maglev daqui, né? Ele até agora não atingiu velocidade nenhuma, né? Você tem um protótipo, você já foi lá visitar, lá na FRJ? Não. É o único maglev das Américas, né? Então você pode atravessar a rua com um maglev, 300 metros. Ele é muito lento. Ele é muito lento. Mas, assim, tudo, é teste, né? A tecnologia toda nossa, então eles estão desenvolvendo do zero, e realmente não é uma parada simples. Eles falam essa previsão, né? Porque eles têm que vender o peixe dele, né? Mas eles devem estar considerando o metrô também como escavação, né? Porque o metrô escavado, esse sim é caro, né? É muito caro. Se você não faz a escavação, você economiza muitos recursos, né? O metrô de Brasília, por exemplo, ele quase todo sobre a terra, né? Ele é
só ali quando entra no plano piloto que ele entra, né? Fora é todo suspenso mesmo. Enfim. Não, sim. Pode falar. Não, eu só ia dizer obrigado pelas considerações, obrigado por tudo. Adorei o discurso, a palestra. E alguém quer mais falar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa? Quer tirar uma dúvida? Ô, professor, eu queria perguntar para ela também, sobre a utilização do Minha Casa Minha Vida como urbanismo. Por exemplo, eles geralmente constroem no Minha Casa Minha Vida bem distante, para depois forçar uma urbanização. Eu gostaria de saber se lá onde ela está fazendo um doutorado, onde é doutora, a professora, posso dizer assim, se tem algum exemplo. Eu já vi vários exemplos no Rio de Janeiro, Minha Casa Minha Vida 1, 2, 3, lugares frágeis, onde as pessoas são levadas para esses lugares, mas chegando lá elas não têm emprego próximo, porque esses locais geralmente são distantes, infraestrutura precária e tudo mais. Isso é uma política pública muito errada, né? O que acontece? A cidade, ela passa a ser uma região muito valorizada, né? E aí os terrenos começam a ficar muito caros. Então, o que faz o indivíduo? Ele vai se afastando, tá certo? Mesmo uma pessoa que mora numa favela, como uma favela Rocinha, a Rocinha é uma favela cara de se morar, né? Você tem uma casa na Rocinha, mesmo que não seja sua, que seja alugada, é caro. Então, assim, as pessoas elas vão se afastando, indo para regiões que não tem, que são longes, e é longe, não tem infraestrutura, e por isso é barato, entendeu? Então, assim, o governo precisava atender essa carência por moradia. O que ele faz? Ele vai lá em Santa Cruz, lá o mais longe possível, construir para a população de baixa renda moradia. Então, assim, realmente, assim, fica muito difícil, né? Muito difícil. Então, eu não sei como que resolve, né, o Daniel, porque a nossa realidade é exatamente isso. Então, se você pensar, Santa Cruz, ela tem vários conjuntos, tem 15 conjuntos da SEAB, tá certo? 15 conjuntos construídos pela SEAB, e hoje em dia ela está explodindo de Minha Casa Minha Vida, tá certo? Assim, porque é mais fácil, mais barato você morar lá em Santa Cruz, tá certo? Agora, o que nesse plano agora que eles falaram, que essas áreas, a Santa Cruz, ela faz parte de uma microzona assistida, o que significa que tudo que for construído em Santa Cruz, ele tem que ser olhado e tem que ter infraestrutura. É isso que hoje em dia está no plano. Sim, sim. Não, eu ia pontuar a necessidade do plano diretor estar reforçando a questão do papel social da cidade, função social da cidade. Então, a gente tem que olhar para esses terrenos que não estão tendo uso algum, que, na verdade, estão sendo meramente especulativos, ou terrenos vazios, ou imóveis vazios, e pensar eles sob uma ótica da habitação, popular, inclusive. Né? Por exemplo, centros urbanos eles estão cheios de imóveis vazios. Eu vi que tem um estudo que fala que hoje o Brasil tem mais imóveis vazios do que ocupados, do que déficit habitacional. Ou seja, se a gente simplesmente soubesse dar uso para esses imóveis, a gente resolveria o problema de déficit habitacional do Brasil. Só que a gente sabe que as coisas não